Olá, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô, eu sou a Sol e sou imensamente grata pela sua companhia. Mais um dia aqui com a permissão divina e a companhia dos anjos para tirar mais uma dúvida do coletivo, tá? A dúvida de hoje é muito simples, muito tranquila, mas é uma dúvida sempre recorrente que muitos de vocês me questionam, me perguntam nos comentários a respeito dos filhos entre chamas. Então, meus amores, os filhos, eles, independente da chama estar desperta, a gente nunca pode tirar o foco de que todos nós somos chamas. Algumas já despertas, outras não. Então a questão de filhos segue a lei do karma, do dharma. Muitas vezes a gente, estabelece karmas com algumas pessoas e mediante esses karmas são estabelecidos, o vínculo que a gente precisa ter com essa pessoa para quitar esse karma em outra encarnação, geralmente tem que ser um vínculo muito próximo. Então, muitas vezes, a gente tem esses resgates em relação aos filhos, algo que ficou pendente, algo que a gente precisa resolver, tá? Ou simplesmente fazendo parte do Dharma, muitas vezes a gente tem um filho como nossa alma gêmea, acontece muito, e faz parte do destino de cada um, faz parte do destino seu e da sua chama quando estiverem despertos. Então, isso é seguido espiritualmente. Então, dependendo ah, do desenvolvimento espiritual, seja um resgate que vocês precisam ter com alguém, e esse alguém em uma encarnação vem, sabe, como forma de filho, e segue essa lei sempre, a lei do karma ou a lei do dharma, algo que te é destinado, tá? E não é quando muitos de vocês questionam, o filho de um casal de chamas é uma criança especial? Todos nós somos especiais, a gente não pode tirar isso, do nosso foco de forma nenhuma. Mas, digamos que um exemplo, um exemplo conhecido meu, um casal de chamas que teve uma criança muito, digamos assim, muito difícil de lidar em relação a crenças, a própria espiritualidade. Então, creio que pelo Dharma desse casal de chamas em específico, a questão da evolução espiritual, é um casal de chamas também que não passou, que já estava mais evoluído, que não veio nessa encarnação com a questão de caçador e corredor, já vieram diretamente com esses karmas quitados já para a união. Então lhes foi confiado essa criança que precisava de um suporte a mais, que precisava de um apoio, de um direcionamento. Então as coisas acontecem divinamente guiadas. Então, sempre que houver essa necessidade de um amparo, de um ser dessa forma especial, claro, que tudo divinamente guiado, tudo decidido divinamente, então precisa de paz, com suporte, com entendimento, com evolução para conseguir encaminhar. Então, são várias as situações, mas não existe ah, algo específico no que se trata. É um filho ou filha de um casal de chamas desperto, vai ser tipo uma criança cristal, vai ser uma criança índigo, vai ser uma criança superdotada. Não, independente disso, as coisas acontecem de forma ao cumprimento mesmo do Dharma de cada um ou do karma de cada um, se vocês tiverem, né, alguma coisa a quitar com alguém que precise desse vínculo mais íntimo, que precise de mais tempo, que precise de uma convivência prolongada. Então, muitas vezes acontece também, tá? Mas nada que seja tipo, todos os filhos dos casais de chamas despertas são crianças cristais, são crianças índigo, não são crianças arco-íris, não tem essa distinção, tá? Sempre lembrando, todos nós somos chamas, despertas ou não. Então, os filhos vêm quando tem que vir, tá? Quando faz parte do caminho, quando faz parte do que vocês precisam ser vividos, mas de forma a história de cada um, ao que cada um tenha que seguir,
tá? Então, só tirando essa dúvida super simples de vocês, hã, a gente precisa levar em consideração sempre essa questão, porque de que todos nós somos chamas, porque se a gente não pensar dessa forma, que todos nós somos chamas e que alguns já estão despertos e outros não estão despertos, alguns, sabe, algumas pessoas às vezes questionam: "Não, mas como o narcisista tem uma chama?" O narcisista é uma pessoa que simplesmente não tem um pingo de evolução espiritual ainda, então geralmente as pessoas narcisistas estão na sua primeira encarnação, mas independente de qual encarnação a pessoa está, sempre os pares são criados. Então, sempre é bom a gente ter isso em vista para a gente não fazer, tipo, essa separação, como se as chamas despertas, só fosse uma parte, da população. Não, todos nós somos chamas, a diferença é que alguns já estão no seu tempo de evolução necessário para despertar, para voltar para a sua essência divina, simplesmente isso, tá bom? Então, resolvido essa dúvida, ficamos por aqui e nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo, ok? Beijo.